E sem delongas, nós comemoramos hoje o aniversário da nossa igreja, 12 anos de história de proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Eu quero convidar a todos que estão nos acompanhando pela internet, os irmãos que estão aqui na casa do Senhor, que abram o texto. Nós estamos lá no livro de Atos, capítulo 4. Pela manhã nós estudamos Atos, capítulo 2, e agora à noite nós estudaremos Atos, capítulo 4. Eu espero os irmãos encontrarem. O irmão Luciano colocará aqui na tela para nós o texto de referência. Eu leio a partir do verso 32 e sigo até o versículo 37. Aqui no YouTube, vários irmãos chegando também. O grupo de irmãos aqui nos acompanhando está aumentando e nós louvamos a Deus, e o alcance da nossa igreja está cada vez maior para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, se os irmãos que estão aqui presencialmente ficarem à vontade, por favor, se coloquem em pé em reverência ao texto. Você na sua casa também acompanhe a leitura com muita reverência e esteja nos acompanhando, tá bom? Atos capítulo 4, eu leio a partir do verso 32 até o verso 37. Diz assim o texto sagrado, escrito pelo evangelista Lucas: Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo esse campo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Que Deus abençoe essa porção da sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da tua palavra e diante da tua igreja reunida, a minha oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Nós somos dependentes do Senhor. Nós somos dependentes daquilo que o Senhor fala por meio da exposição bíblica, e a nossa fé é aumentada a cada vez que nós ouvimos a porção da Tua palavra. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor me use e que Teu Espírito fale aos nossos corações. Em Jesus nós te louvamos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Antes de pregar, eu preciso manifestar mais uma vez e reiterar a minha alegria, minha gratidão de servir a Deus nessa igreja. Não sei se todos sabem, mas essa igreja forneceu a casa onde Natália e eu, quando nos casamos, moramos. E passamos 4 anos morando na casa pastoral dessa igreja. A nossa ligação com essa igreja é uma ligação de profundo amor, profunda gratidão. E cá estamos servindo a Deus e acompanhando a história da igreja durante esse tempo, e Deus agora nos dá a oportunidade de estarmos aqui servindo a igreja. Nosso tema de hoje é vivendo o antigo normal na comunidade cristã. Pela manhã também eu falei a respeito dessa proposta do novo normal, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, mas eu quero olhar muito mais no retrovisor da história da igreja, e olhando para o retrovisor, vendo como os nossos primeiros irmãos se comportaram, se portaram, dessa maneira nós poderemos avançar como igreja do Senhor Jesus. É claro que agora, por meio da pandemia, ou no início da pandemia, ventilou-se muito a ideia de que tudo seria diferente e que haveria um novo normal, uma nova postura das pessoas diante da vida, diante dos desafios, mas agora com a retomada das atividades e a grande circulação das pessoas, o que temos observado é que as pessoas não adquiriram um novo normal. Dentre tantas propostas, o novo normal, pelo menos na minha leitura, que ficou foi uma conscientização maior, e eu estou ainda fazendo reflexões de todas as lições que o Senhor tem me ensinado nesse tempo. Ficou também a máscara,
como resultado ainda desse novo normal, e agora nós convivemos com a máscara. Eu estou aqui sem máscara porque estou completamente distante dos meus irmãos, mas antes e depois do culto eu coloco a máscara. Aprendemos agora também a nos relacionar um pouco mais a partir da digitalidade, e também aprendemos a tomar conta um pouco mais da nossa higiene pessoal, da mão, dos pés, do sapato. E agora nós pegamos essa mania, que é uma mania boa dos orientais, de colocar os sapatos fora de casa ou higienizar os pés antes de entrar em nossas casas, e é isso que fica para nós, pelo menos na minha leitura, desse novo normal. As pessoas continuam vaidosas, as pessoas continuam presunçosas, as pessoas continuam afastadas de Deus, e nós precisamos voltar aos princípios da igreja primitiva para mostrar a igreja do século 21 como ser relevante para poder divulgar a mensagem do Evangelho. Nosso Brasil precisa desse Evangelho. Então, esse texto que nós estudaremos agora, ele é muito semelhante àquele que nós estudamos pela manhã, quando nós falamos lá em Atos capítulo 2. E Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4 são dois textos complementares, e os estudiosos vão dizer que basicamente nós temos um retrato de como a igreja primitiva se portava diante da sociedade, como os nossos primeiros irmãos viviam, e dessa maneira nós precisamos ficar extremamente constrangidos e buscar aquele padrão, aquela forma de viver, aquele estilo de vida cristã e um estilo de convivência comunitária extremamente marcante, para que o mundo veja que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Então, nesse culto solene, eu gostaria de mergulhar com os irmãos, lendo um pouco dessa expressão que Lucas deixa registrada para nós no capítulo 2, 3 e no capítulo 4. O contexto do capítulo 4 do livro de Atos é extremamente interessante, pois Pedro e João haviam sido presos e apresentados ao Sinédrio. Se você não conhece, o Sinédrio era aquela assembleia em que havia aquela reunião dos judeus, os anciãos e também os líderes judaicos. E aí eu convido, se você está com a sua Bíblia aberta, a voltar uma página da sua Bíblia lá em Atos capítulo 3, para que nós possamos entender o contexto dessa prisão de Pedro e também do nosso apóstolo João. Atos capítulo 3 começa com a cura de um coxo. Se você conhece o texto bíblico, Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração, na hora nona, está aí no versículo 1, e um homem estava ali à porta pedindo uma esmola pelo amor de Deus, e Pedro e João, quando contemplam essa realidade, começam a conversar com ele, no versículo 4, fixam o olhar naquele homem e começam a conversar com ele e fala o seguinte: olhe para nós, veja que nós somos discípulos do Senhor Jesus. E aí Pedro começa a conversar com ele, Pedro faz aquela linda declaração: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, nós temos essa certeza, essa convicção de que Pedro está passando a certeza da salvação e mostrando também, a partir da sua fala, o poder que o Senhor Jesus havia conferido a ele e aos demais apóstolos. Então, Pedro chega para esse homem e fala o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho riqueza, não tenho como te levar aos médicos, aos melhores médicos aqui dessa região, mas em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. E para nossa surpresa e alegria, o homem dá um salto. Não somente ele levanta, ele é coxo, e agora ele dá um salto, está aí no versículo 8, ele pula de alegria, ele se coloca em pé e ele entra com o povo de Deus dentro do templo, louvando ao Senhor. Aquele mesmo que estava pedindo esmola, agora fora resgatado pela graça e pela misericórdia do Senhor. E aí o apóstolo Pedro e o apóstolo João entram no templo e começam a fazer um sermão extremamente contundente, um sermão extremamente profundo. Começa a pregar a respeito do Senhor Jesus e a mostrar e denunciar os pecados daquelas pessoas. O apóstolo Pedro chega a dizer no versículo 19 do capítulo 3, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então a mensagem de Pedro é extremamente forte e contundente, chamando aquelas pessoas que estavam no templo ao arrependimento. E por isso então eles foram presos. Por quê? Porque estavam falando com ousadia, com intrepidez da mensagem de Deus, estavam anunciando que
só Jesus Cristo salva, estavam anunciando o poder da ressurreição de Jesus, e estavam pregando que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e sem a salvação de Jesus, nós estamos com a nossa vida completamente fadadas ao inferno. Essa era a mensagem que Pedro e João estavam anunciando, e por isso eles foram presos. E a igreja, o que estava fazendo a igreja enquanto Pedro e João estavam na prisão conversando com o Sinédrio? A igreja estava em oração. E é muito lindo isso, porque o texto vai dizer para nós que depois Pedro e João são absolvidos, eles saem e eles encontram a igreja, e quando eles encontram a igreja, eles começam a adorar a Deus, louvar a Deus, celebrar a Deus por grande vitória. Então nós estamos dentro desse contexto. Antes de mergulhar a partir do versículo 32 do texto, eu preciso lembrar do teólogo que estudei bastante, o pastor batista Frank Stagg, quando ele vai afirmar categoricamente que esse texto não tem nada a ver com ideologias que estão muito na moda, inclusive no nosso tempo, porque o texto vai falar da generosidade, o texto vai falar dessa proposta de dar aos pobres, de ter uma proposta extremamente generosa, mas aqui nós não podemos entender ou analisar o texto por esse viés partidário, ideológico, porque na realidade o texto está querendo mostrar para nós, fazer uma fotografia de como esses cristãos estavam vivendo. Não era uma questão política partidária. O que eles estavam fazendo é o seguinte: eles estavam confiando plenamente no Senhor, confiando na volta do Senhor Jesus, e infelizmente alguns grupos ideológicos sequestram esse texto e tantos outros para falarem de suas ideologias. O que o texto está mostrando é a generosidade da igreja cristã, o amor da igreja cristã e não qualquer outra ideologia partidária. Então, nós precisamos ter esse entendimento também ao fazer a leitura desse texto, porque senão a gente vai olhar essa ideia de vender as propriedades, da generosidade da igreja, e vamos ter um outro entendimento que não era o correto de acordo com todo o contexto da narrativa bíblica. Se você me acompanhou pela manhã, você vai se lembrar, e eu convido vocês a voltarem lá no capítulo 2 do livro de Atos, que o texto vai dizer para nós, lá no verso 45, que eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam em todos, à medida que ninguém tinha necessidade de coisa alguma. E agora, voltando em Atos capítulo 4, nós temos também esse relato. Então, nessa noite, eu quero trabalhar com os irmãos que aqui estão presencialmente, vocês que estão nos acompanhando em suas casas pela internet. Quero passar 3 características da igreja primitiva, da igreja cristã que nasce com os apóstolos, que nascem a partir daquele momento em que Jesus institui e planta a sua igreja aqui na terra. Então, eu quero passar com os irmãos por 3 pontos nessa noite, mostrando a realidade de uma igreja que vive hoje, porque na realidade nós não estamos lá, mas nós estamos hoje vivendo e dando continuidade a essa igreja apostólica. E dessa forma precisamos olhar no retrovisor da vida. Eu ouço e vejo muitas pessoas falando o seguinte: olha, nós precisamos ser como a igreja primitiva, uma igreja cheia de sinais, uma igreja atuante, uma igreja vibrante, uma igreja que celebra a Deus, uma igreja que opera milagres, que tem uma penetração na sociedade, que tem uma mensagem contundente. No entanto, a gente pensa que o poder está tão somente na igreja como instituição, e nós nos esquecemos que a igreja somos nós. Então, se nós queremos de fato e de verdade uma igreja parecida com a igreja primitiva, nós precisamos de cristãos parecidos com aqueles que nós encontramos no livro de Atos. Então, por isso que nessa noite eu quero passar por 3 características e mostrar essa realidade. A primeira característica daquela igreja que acabara de nascer, lembrando que o apóstolo Pedro fez um sermão contundente, como eu ensinei pela manhã, 3.000 almas chegaram na igreja, pensa, 3.000 almas, numa pregação só. 3.000 pessoas foram agregadas à igreja. E agora, o texto vai mostrar para nós como que eles viviam. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar da verdadeira comunhão cristã. Dá uma olhadinha no versículo 32. Da multidão dos que creram. Que multidão é essa? Mais de 3.000 pessoas. A igreja cristã, no seu início, era um ajuntamento de muitas pessoas, de várias realidades.
multirracial, multicultural, assim como também é nos dias de hoje. O livro de Atos, no capítulo 2, vai mostrar para nós que havia gente de todos os espectros culturais, religiosos possíveis. Essa é a igreja. E a igreja é esse ajuntamento de pessoas que confessam o Senhor Jesus. Essa igreja que vai crescendo e que tem muitas pessoas chegando a todo momento. Pessoas que estão querendo ouvir mais e mais do amor de Deus. Pessoas que têm uma cultura religiosa distinta das outras. Mas o que nos une na igreja é crer no Senhor Jesus. O que dá liga para nós como igreja é o nome do Senhor Jesus. Eu sempre digo que igreja, na minha concepção, mesmo sendo pastor, igreja é milagre de Deus. Você concorda comigo? Porque pensa bem, reunir gente de todos os lugares, de todas as culturas, e dá certo. Dá certo ou não dá certo? Lógico que dá certo, a gente se ama demais. A gente vive bem. De vez em quando a gente tem uns enrosquinhos, a gente perdoa, ama, tenta entender, porque no mundo, quando você não consegue lidar com uma pessoa, o que você faz? O que está na moda? Cancela, bloqueia. Na igreja você precisa entender porque aquela pessoa pensa dessa forma. E o que nos une como igreja é o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós cremos em Jesus, nós temos então, entre aspas, o passaporte para adentrarmos a igreja. Então, olha o que o texto diz: da multidão dos que creram, eles eram uma comunidade extremamente unida. O que o texto está querendo mostrar para nós é que eles creram e assim eles se tornaram um só coração. Não eram vários corações. A poesia aqui é muito bonita, dando a ideia de que os corações foram aglutinados e agora não tem vários corações, tem um só coração, tem uma alma. Lucas vai nos dizer que foram acrescentados à igreja aquelas pessoas que creram. A igreja é essa comunidade daqueles que creem em Jesus. E o que nos une na igreja é o nome de Jesus, essa crença que Ele foi o Messias enviado por Deus. A igreja cresce, amados irmãos, quando as pessoas saem do ceticismo, quando os pecadores deixam de desacreditar em Deus e passam a acreditar em Deus. E assim a igreja vai crescendo. Quando as pessoas eram céticas em relação a Deus, em relação ao Evangelho, e saíram desse ceticismo e agora passaram a crer, passaram a depositar a sua vida. E dessa forma nós podemos entender que a multidão vai se achegando. O próprio Senhor vai conduzindo à igreja as pessoas que vão sendo salvas. É Deus que vai nos reunindo, nos agrupando. Quando eu olho e vejo a realidade na nossa igreja e fico imaginando, porque estive aqui no dia da organização, quantas pessoas passaram pela nossa igreja e já não estão mais entre nós. Mas também quantas pessoas que chegaram em nossa igreja. E com muita alegria eu digo isso, quantas pessoas que estão chegando em nossa igreja. Quantas pessoas estão procurando entender as nossas doutrinas, a nossa pregação, a nossa forma de gestão, porque agora estão fazendo parte da igreja. Se achegaram, estão se acomodando, estão ficando entre nós. E qual será a profissão de fé dessas pessoas? Creem no Senhor Jesus. E crer na Bíblia é muito mais do que concordar com algum tema. Porque a gente faz o seguinte, a gente fala assim para a pessoa: você crê nisso? Aí a pessoa fala: creio, no sentido de concordar com você. No entanto, na Bíblia, crer é uma confissão de fé. Eu creio em Jesus e por isso eu abandono a minha vida, aquela vida que não fazia sentido. Eu creio em Jesus e por isso eu nunca mais terei satisfação no pecado. Isso é crer na Bíblia. Então a multidão estava crendo em Jesus, a multidão estava dizendo que eles não queriam mais viver debaixo do jugo do pecado. E esse é o ajuntamento da igreja. Pessoas que aqui estão sendo reunidas durante esses 12 anos e nos próximos anos, até que Ele venha, crendo em Jesus. Inclusive há um pensamento muito equivocado na nossa cultura, na nossa sociedade, bem, eu diria, instalada na nossa sociedade, bem ventilada por uma denominação religiosa tradicional, que ensina que todos são filhos de Deus. Já ouviu isso? Fica tranquilo, todos nós somos filhos de Deus. A grande mídia faz isso. Morre um artista, um atleta,
a manchete é o seguinte: ele está morando com Deus, ele é filho de Deus. No entanto, a Bíblia vai dizer para nós que aqueles que creem no nome de Jesus receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é mentira, é um engodo, é um engano essa mensagem ao dizer que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus, segundo Jesus, quando nós recebemos Ele em nosso coração. O Senhor Jesus disse assim: a todos quanto me receberam, eu dei a vocês o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Aqueles que creem em meu nome. Então, como eu sei se a pessoa é filha ou filho de Deus? Se ela diz que crê no nome de Jesus e se ela vive em conformidade com essa crença. E aí vale lembrar que até os demônios creem. Lembram disso? Eles estremecem pelo nome de Jesus, mas não se submetem ao nome de Jesus. Então, filho e filha de Deus é aqueles que creem. E a nossa igreja está repleta de pessoas que creem no nome de Jesus nesse sentido. Falam amém aí, gente bonita. Escreve aí no chat aí, amém, glória a Deus. Eu creio em Jesus, a minha vida está nele, eu vivo por ele, a minha esperança é ele. Eu me entreguei a ele, eu sou filho de Deus. E uma vez que eu sou filho de Deus, eu não temo nada. O meu futuro, a minha vida, a sua vida está nas mãos de Deus. Então a igreja é essa comunidade que crê, essa igreja que é um só coração, é a igreja que está conectada, é a igreja que está unida. Com os irmãos que estão aqui presencialmente, eu posso olhar nos olhos, e para vocês que estão aí na tela, eu posso olhar na câmera e imaginando que você está aí olhando para mim, e vendo essa decoração bonita que nossa equipe fez aqui, porque nós estamos crendo no nome de Jesus. Nós somos um só coração. Não podemos dividir ou mutilar a igreja e falar assim: há um grupo que pensa assim, há outro grupo que pensa assim. Não, nós pensamos de uma só maneira. E aquilo que pensamos está subscrito nas Escrituras Sagradas. Nós cremos de acordo com os apóstolos, nós cremos com a tradição. Então, da multidão dos que creram, é interessante isso, tudo era em comum. Ou tudo estava em comum, ou seja, eles viviam uma dinâmica da mutualidade cristã, todos ficavam sabendo da vida uns dos outros. Agora, detalhe, parênteses, não pelo viés da fofoca, mas pelo viés do cuidado, da atenção, tudo era em comum. Ninguém considerava exclusivamente sua qualquer uma das coisas que possuía. É engraçado que no nosso tempo contemporâneo, marcado pela digitalidade, por essa visão mais mercadológica, nós estamos aprendendo a falar assim: isso é meu. E lá em casa eu tenho combatido isso com o nosso filho. Ele pega aquilo que ele acha que é dele e fala assim: isso aqui é meu, e traz para si, isso aqui é meu. Aí a gente olha para a nossa casa e fala assim: essa casa é minha, esse carro é meu. Esse corpo é meu, está até na moda, né? Meu corpo, minhas regras. O corpo é de Deus, foi Ele que te deu. Casa foi Ele que te deu. O emprego foi Ele que te deu. Então essa igreja que nasce, essa igreja que tem a consciência de que tudo nós recebemos de Deus. E se nós recebemos de Deus, não podemos falar que é nosso. É meu ou está sobre a minha responsabilidade, mas é de todos. Ou deveria ser assim de todos. E a comunhão, por exemplo, expressa pelo apóstolo João, quando ele diz assim: ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como você e eu podemos dormir em paz, sabendo que há entre nós alguém, por exemplo, passando um momento difícil e não conceder aquilo que nós temos? Se não temos, está tudo certo. Mas se temos como ajudar alguém, precisamos fazer, porque a igreja traz essa ideia da coletividade, nós somos um. Jesus orou, inclusive, por nossa unidade. O Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele nos exorta assim: se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer um de vocês tiverem recursos, e falar assim: olha, vá em paz, ide em paz, se aqueçam lá com as roupas que você não tem, coma aquele alimento que você não tem. Tiago está dizendo assim para nós:
Como pode permanecer nele o amor de Deus? A fé, se não tiver obras, é morta. Então nós não podemos ter apenas um discurso de comunhão, nós precisamos viver essa comunhão. E aqui eu dou graças a Deus pela história da nossa igreja. Desde o início, essa igreja vive em comunhão. Graças a Deus, essa igreja não é fruto de divisões. Não teve nenhuma divisão. E em nome de Jesus não terá. Porque nós queremos ser uma comunidade, um só coração. Uma só alma. Todo mundo olhando para Jesus. Todo mundo tentando cuidar um de cada outro, para que todos sejam cuidados em nome de Jesus. Amém. E aqueles que chegarem serão cuidados. E depois que forem cuidados, entrarão no sistema de cuidar também. Porque eu tenho falado, não vem só para ser servido não. A gente vai acolher você, a gente vai cuidar de você, a gente vai servir você, e depois você entra no ciclo de ajudar e cuidar de outras pessoas. Seja bem-vindo. Venha para cá. Tem muito trabalho. A gente quer alcançar essa cidade toda. Amém, gente bonita. A gente quer alcançar gente de todo lugar. Já temos irmãos em Alumínio, em Votorantim, e queremos ter gente da cidade inteira em nossa igreja. Queremos que as pessoas falem assim, olha, eu faço parte de uma igreja e lá só tem um coração. E o coração da igreja pulsa para a glória de Deus. Segunda característica dessa igreja primitiva é a verdadeira pregação da igreja. Porque tem muita pregação que é falsa, tem muita pregação que é dissimulada. E Lucas vai dizer que os apóstolos davam testemunha da ressurreição, davam testemunho. Qual que era a pregação? O que eles faziam? A pregação era dar testemunho do Cristo Jesus morto e ressurreto. E aí se alguém fosse entrevistar os apóstolos, e aí, qual que é a agenda, qual que é o cronograma da igreja? Pregar a morte e a ressurreição de Jesus. Em todos os cultos, tudo. E os irmãos já viram, já contemplaram nesses 2 anos e meio que aqui estou como pastor dessa igreja, que todo culto eu vou falar da morte e da ressurreição de Jesus. O que temos para ensinar para as crianças, senão a morte e a ressurreição de Jesus? Posso dar um testemunho bem rapidinho? Eu sei que meu horário está indo embora, mas ontem nós gozamos de uma experiência profunda em nossa casa. Timóteo, ao chegar da ceia, fez uma pergunta, eu compartilhei aqui com a nossa equipe hoje pela manhã, fez uma pergunta muito profunda. Pai, por que nós, crianças, não pudemos pegar um pedacinho do pão e tomar um pouquinho do suco ontem? Para quem não sabe o contexto, ontem nós tivemos a celebração da ceia em 2 momentos. Eu falei, meu filho, aquele momento é para as pessoas que já passaram pelas águas do batismo, as pessoas que creem em Jesus, confessam Jesus, entendem o ministério de Jesus. E aí comecei a explicar, ele falou, pois não. Disse, fala um pouco mais, não foi, Natália? Fala um pouco mais disso aí, quero aprender. Peguei a biblinha dele lá, fui ensinar e falei de Jesus, compartilhei a história de Jesus. E aí eu falei, será que eu conto tudo o que fizeram com Jesus? Aí eu falei assim, vou contar. E aí judiaram de Jesus, deram uma esponja com vinagre, furaram do lado e contei. Ele ficou olhando para mim, olhando. Falei, será que eu estou pegando pesado ou estou contando a história? Eu lembrei desse texto que eu ia pregar, eu preciso ensiná-lo. E aí as mulheres descobriram o corpo de Jesus, e as mulheres foram lá, e Jesus não estava lá, filhinho, ele ressuscitou. Aí escorre uma lágrima no olho e fala assim, entendi, papai, ele morreu para me dar vida, para me salvar. Com 5 anos ele entendeu. Essa é a mensagem que serve para uma criança de 5 anos, para uma pessoa adulta e para um senhor, para uma senhora. Essa é a mensagem da igreja. O que a igreja primitiva pregava, senão essa mensagem? E às vezes a gente pensa que as pessoas estão entre nós e não estão percebendo o agir de Deus entre nós. Todos estão sentindo o agir de Deus. Vocês estão sentindo o agir de Deus? E qual que é a nossa pregação? Nós não ficaremos aqui ensinando, desculpa a expressão, baboseiras, questões que não edificam. Não, a nossa mensagem é só uma, dizer que todos nós somos pecadores. Ninguém é bonzinho não, hein? A bondade que temos é fruto da graça de Deus. E a nossa pregação é o seguinte, arrependam-se. Por que a igreja primitiva tinha contundência? Porque pregava o arrependimento. Porque falava que sem Jesus e sem a obra dele na
ressurreição não tem esperança. E por que nós estamos cantando que nós cremos que Jesus pode mudar a nossa nação? Porque cremos nessa mensagem. E a nossa igreja continuará sendo essa igreja que proclama que Jesus Cristo é o Senhor de tudo. E um dia governará tudo. E todo o poder no céu e na terra está nas mãos de Jesus, porque Ele venceu a morte. Louvado seja Deus. Essa é a nossa esperança. Engraçado que o texto vai dizer para nós que eles pregavam essa mensagem com grande poder. Dá uma olhadinha aí, 33. Com grande poder os apóstolos pregavam. E essa expressão no grego é dinamis, que tem a raiz da dinamite, que também vai dar a raiz da expressão dinâmico. Então eles pregavam com poder, porque toda pregação tem que ter algo do sobrenatural de Deus. A pregação e o ensino da palavra do Senhor precisam da atuação do Santo Espírito, atuando no pregador, como Ele está atuando em minha vida, mas atuando no rebanho de Deus que está recebendo a mensagem. Porque sem a atuação do Santo Espírito, não adianta eu pregar, não adianta eu ensinar. O que vai convencer o pecador é o Santo Espírito de Deus, e essa igreja cria profundamente na atuação do poder de Deus. Porque há algo milagroso, há algo poderoso quando um pregador abre a sua Bíblia, quando um professor da escola bíblica abre a sua Bíblia e começa a ensinar. O Espírito Santo de Deus fala com profundidade, com poder, com dinamismo. Os irmãos já perceberam que eu não sou pentecostal, no entanto, eu quero ser usado pelo Espírito Santo. Tem um hino que nós cantamos com muita frequência, que é Aviva no Senhor. Enche o meu coração de paixão, de desejo para anunciar a Tua palavra. Não quero ser aquele pregador monótono, que faz todo mundo dormir. Eu quero ser aquele pregador entusiasmado, porque eu sou e quero ser usado pelo poder do Espírito Santo. E todos aqueles que vierem pregar aqui, também serão usados pelo Espírito Santo, porque é assim que nós queremos anunciar o Evangelho com poder. Com poder. Um poder sobrenatural. Agora, precisamos entender também que a pregação é uma loucura. Paulo já disse isso. A pregação da mensagem da cruz é uma loucura. Porque enquanto o pregador está anunciando, o Espírito Santo de Deus está aplicando essa palavra, e eu não sei como em cada coração, não é assim que acontece? Eu prego uma mensagem e uma pessoa, é muito interessante isso, às vezes eu prego uma mensagem, aí uma pessoa pega uma frase da mensagem e fala assim, pastor, Deus falou comigo nessa frase. E eu penso comigo, mas no meu esboço a ênfase não estava nessa frase, mas para aquela pessoa foi. E essa é a loucura da pregação. Algumas pessoas falam assim, pastor, nesse domingo Deus não falou nada comigo. Eu falo assim, não falou com você, mas falou com outra pessoa. Essa é a loucura da pregação. E todas as vezes que nós pregamos, todas as vezes que nós ensinamos na igreja, vamos anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. A pregação cristã não é mera especulação filosófica. A pregação cristã não é fruto da retórica humana, e eu não tenho retórica humana. A pregação não é um discurso argumentativo. A pregação é poder de Deus forjado em oração, não é sabedoria humana. É poder de Deus, é ensino, é pregação com poder do Espírito Santo. Precisamos recuperar essa ideia. Eu quero ter aula com pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ouvir pregações de homens inflamados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, em terceiro e último lugar, porque eu estou vendo que o horário meu está indo embora, a terceira característica dessa igreja é que ela é uma igreja verdadeiramente generosa. Generosa. Se tem uma marca da igreja que eu amo, é a generosidade. Como essa igreja é generosa. Me recordo quando tive que fazer a cirurgia e a igreja, logo que cheguei, 2 meses depois de tomar posse, quem se lembra? Foi dura aquela fase. Tive que passar por uma cirurgia e a diretoria se reúne. Fala, pastor, nós estamos colocando os nossos recursos à sua disposição para você fazer a cirurgia. Igreja generosa.
Falei, obrigado, meus irmãos, se eu precisar, eu conto com a ajuda de vocês. Fiz a cirurgia, não tive custo para a igreja que eu pastoreava nos ajudou naquele tempo. Depois passei mal novamente, os irmãos vão se lembrar, tive que ser internado. E naquele dia, eu me lembro do irmão Mário chegando em casa com a sua caminhonete, com a mão no bolso. Pastor, precisa de dinheiro para ser internado, está aqui um recurso. E a irmã Rose lá em casa, naquele mesmo dia, representando a diretoria da igreja. Que generosidade da igreja para comigo. E como eu posso retribuir isso a Deus e à igreja? Usando tudo que tenho para cuidar de pessoas. E a minha oração no início da pandemia, eu falei para Deus, eu quero melhorar, porque eu quero ajudar pessoas. E no meio da pandemia, nosso carro serviu de transporte, material de construção. Algumas das pessoas que são da igreja ou fazem parte da nossa convivência, pediram nosso carro, estava à disposição. Pastor, eu estou com suspeita do Covid, vamos lá para o PA da Zona Leste, lá do outro lado da cidade, vamos. Começamos esse projeto maravilhoso de atender famílias, de cuidar de famílias. Em meio à pandemia já cuidamos de 5 ou 6 crianças, se não me falha a memória, que chegaram, que não tinham um enxoval. Que igreja generosa. Natália às vezes faz uma mesa gigante aqui, vem umas mulheres pegar roupas aqui, é um negócio incrível. E os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. Que igreja generosa. Dá uma olhadinha comigo no texto, 34. Não havia nenhum necessitado entre eles. Todo mundo estava sendo cuidado. As pessoas que tinham muito recurso doavam uma parte do recurso, colocava tudo aos pés dos apóstolos. Pessoas generosas. Nesse sentido, não é vaidade da minha parte, mas nós temos um diferencial nesse quesito da generosidade. Meu padrão com Natália foi o seguinte: não cederemos uma cesta básica apenas, não, queremos ir além. Convenhamos, cesta básica está todo mundo entregando, queremos fazer um kit diferente. Aí tem uma família que doa biscoito, tem outra família que doa ovos, tem outra família que doa não sei o quê, e a gente pede para um, pede para outro, e a gente faz um kit, mas é um kit, meu amigo, minha amiga, completo. É um kit assim que eu falo assim, olha, esse kit aqui é para você ficar bem assim por um tempo. A gente quer mostrar para você o amor de Deus através da nossa generosidade. Essa é uma das marcas da igreja. Precisamos cuidar uns dos outros. Ora você é cuidado e ora você cuida. Ora você é consolado e ora você recebe o consolo e você passa a ser um consolador, ao passo de que ninguém havia necessidade nessa igreja, e queremos ser uma igreja assim, trazendo para a nossa realidade. Há 12 anos nós cuidamos do Lar Batista de Crianças. Se alguém não conhece, o Lar Batista é um lar que acolhe crianças de lares em vulnerabilidade social. Nós ajudamos. Nos 2 últimos anos, a nossa igreja foi a que mais doou na macro-região de Sorocaba. Amém por isso. Nós ajudamos aquele projeto da nossa junta de missões lá na Cracolândia, em São Paulo, resgatando vidas. Temos parte nesse projeto. Generosidade. Com seu dinheiro, com seu recurso, com as suas orações. Estamos nesse projeto, nessa igreja. Uma igreja que tem comunhão entre os irmãos, uma igreja que tem uma pregação bíblica, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, anunciando a morte e a ressurreição de Jesus e cuidando das pessoas que estão ao nosso redor. Concluindo a minha fala, eu quero convidar você a olhar o verso 36. Quando o texto termina, ele fala o seguinte, ele exemplifica com um nome. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo o campo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Qual é a imagem que eu tiro de Barnabé? Generosidade. Inclusive é um dos personagens bíblicos que eu mais amo. Já preguei aqui na igreja que eu quero ser uma pessoa como Barnabé, encorajador,
Lembra que Barnabé encorajou Paulo? Você lembra disso? E quem foi Paulo? Você lembra quando Paulo e Silas lá, e depois tiveram aquela discussão, ninguém queria ficar com João Marcos, ele foi lá, pegou o João Marcos, cuidou do menino, encorajou o João Marcos, fez dele um grande líder. Depois, no final da vida, o apóstolo Paulo deseja encontrar com João Marcos, encorajador, restaurador, um exemplo de cristão autêntico, generoso. Mas também aqui há um contraste. Se você dá uma olhadinha aí no capítulo 5, o texto vai dizer para nós de Ananias e Safira, um casal que tinha uma propriedade, vendeu a propriedade e quis imitar o tal do Barnabé. Lembra dessa história? Mas eles reteram uma parte. Um exemplo. O terreno custava, um exemplo, 100 mil reais. Não custa isso, mas 100 mil reais. Eles reteram uma parte, falaram que foi 80 e chegaram lá cheio de pompa, de honra, cheio de hipocrisia. Vou entregar aqui os 80. Ostentação, né? Aquela espiritualidade da ostentação. Vou entregar aqui os 80. Lucas vai dizer para nós que o Espírito Santo estava vendo. Eles estavam querendo trair ou mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo viu. O que aconteceu? Morreram. Porque estavam tentando mentir para o Espírito Santo de Deus. Qual que é o exemplo para a nossa igreja? O exemplo é Barnabé, cristão autêntico, homem de Deus, encorajador, um homem que pregava a mensagem de Deus, um homem que era generoso e um homem que fazia de tudo para que a igreja vivesse em comunhão. E por isso, amados irmãos e irmãs, que estão nos acompanhando aqui e também na internet, nós vamos cantar a história desse homem. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, consolador, encorajador. E a minha fala para você é o seguinte: venha fazer parte dessa igreja. Venha fazer parte, porque você será bem-vindo, acolhido. Vamos cuidar de você. Se você já é da igreja, eu creio que você está celebrando aí. Falando assim, eu faço parte dessa igreja. Tudo que o pastor falou é verdade. A nossa igreja tem comunhão, a gente não quer deixar ninguém à beira do caminho. A nossa igreja prega, anuncia, ensina com autoridade o nome de Jesus, e a nossa igreja é generosa. Gente bonita, pós-Covid, sabe o que precisaremos? De uma igreja como essa. Uma igreja para a gente celebrar, uma igreja para a gente crescer, uma igreja que cuida de nós. E o nosso exemplo é Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Homem bom e piedoso, cheio de temor, cheio de fé, homem de Deus. Um exemplo de cristão. E mais uma vez eu estendo a você o convite, venha fazer parte da nossa igreja, porque se tem uma coisa que nós amamos a Deus, queremos fazer a sua vontade e queremos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Queremos que a nossa igreja continue sendo um só coração, uma só alma. E convidamos você a fazer parte dessa igreja, em nome de Jesus, para que você possa celebrar conosco mais 12, 13, 15, 50, 100 anos, e até que Ele venha, nós estaremos aqui anunciando, proclamando que só Ele traz sentido à nossa vida. Deus abençoe a nossa igreja, Deus abençoe a história da nossa igreja, Deus abençoe os membros da nossa igreja, e Deus abençoe as famílias que estão chegando. Os irmãos que estão aqui presencialmente, nós temos 47, 50 pessoas nos acompanhando nesse exato momento, mais todos nós que aqui estamos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor.